Olá, queridos, olá, queridas, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa quarta live de hoje. É isso mesmo, minha quarta live. Uma live especialíssima, muito esperada, em que eu vou estar na posição de aluna. Sim, eu vou estar na posição de ouvinte, porque nós vamos aprender bastante com a professora Aline Santos sobre processo judicial eletrônico, sistema de peticionamento eletrônico. Ela já está chegando por aí. Eu, inclusive, estou com papel e caneta nas mãos, porque eu sou dessas. É papel colorido, diga-se de passagem, e canetinha, porque, como boa aluna, eu estou aqui agora num ambientezinho diferente aqui na varanda, porque, afinal de contas, a gente está em casa e a gente vai mudando de ambiente, né? Pra gente se sentir, né, diferente, pra gente, então, ir seguindo esta nossa jornada de cada dia. Uma ótima noite para todos vocês. Eu acho que a professora Aline já está por aí. Deixa eu ver se eu consigo liberar ela. Só você liberar o seu acesso que a gente está esperando por você. Eu vou fixar o tema, vou esperar você chegar, ver se eu consigo fixar o tema, para que a gente, inclusive, olha, ela já está por aí. Deixa só ela aparecer na tela. Acho que você pode virar a câmera, Aline, tá? Isso! Pronto. Tudo bom, professora? Tudo jóia. Eu tenho que fazer um registro, tá? Que é muito especial. Por que eu tenho que fazer um registro? Porque hoje, mais cedo, eu fiz uma. Deixa eu só tentar fixar aqui nosso tema, Aline, porque quem chegar sabe do que a gente está falando. Ai, Deus, será Certo. que eu ainda consigo? Pronto, foi! Por que eu tenho que fazer um registro? Porque, gente, a Aline foi minha. Eu fiz uma live hoje com o Pamplona. E o Pamplona foi meu professor. E eu até comentei na live, né? A gente, nossa, fez a gente pôde fazer um encontro muito bacana hoje. E ele lembrou que eu fui aluna dele em Direito Processual do Trabalho. E ele foi meu professor de Direito Civil. Depois, no mestrado, ele foi meu professor de Metodologia. E uma das coisas que ele sinalizou foi da alegria que ele sentia e que eu agora posso sentir com você, minha aluna, de poder, né, levar por gerações o conhecimento da gente, trazendo pessoas que começam a brilhar e que começam a fazer a diferença. E aí agora eu estou na posição de Pamplona, porque, gente, a Aline foi minha aluna. A gente não Isso precisa dizer há mesmo. quantos anos, mas há muitos anos atrás, aquela aluna aplicada, aquela aluna estudiosa. Eu acho que estava grávida de Guilherme, tá? E só para dizer a vocês, Exatamente. gente, Guilherme vai aniversariar 12 anos, né? Então tem um bom tempo. E Aline, você é uma menina de ouro. Você tem hoje toda uma autoridade construída em processo judicial eletrônico. E nós todos estamos aqui na expectativa para ouvir você. O espaço é todo seu, tá? Você vai nos orientar. Ninguém mais sabe do PJE do que você. Então a gente quer muito te ouvir, tá? Certo. Eu me sinto honrada de estar aqui com a senhora, que foi minha professora, que me ensinou tanto. E lembro da senhora grávida dando aula e como aquilo me emocionava, né? De ver a sua garra, a sua luta ali, com aquela barriga enorme. E hoje estar aqui compartilhando a minha primeira live, inclusive, com a senhora, para mim é uma honra, Ai, certo? gente, E corações na diga, tela para ela. Primeira live, corações na tela, para mim, gente. para mim é uma honra e eu estou muito feliz de estar aqui. E eu espero que eu consiga, né, nesses poucos minutos, passar o que eu julgo mais importante para que a gente comece a descomplicar o PJE. Porque existe toda uma. A gente precisa desmistificar o PJE, né? A gente está vivendo agora um momento onde a era digital ela deu um boom. A gente tem essa questão da pandemia que exige hoje que a gente esteja mais conectado e entendendo cada vez mais da parte de automação e na nossa área de sistemas. Então, nunca foi tão importante estudar o PJE, entender o PJE, como nesse momento. E é isso que eu vou tentar trazer aqui, pelo menos os 5 itens mais importantes que a gente precisa saber para que a gente comece a descomplicar o PJE.
ok? Eu não tenho dúvida de que vai ser maravilhoso. E como está todo mundo ansioso, a gente já está com uma audiência maravilhosa. O primeiro ponto, né, que a gente sinalizou, que você acha como grande especialista que precisa abordar, é a questão relacionada ao conhecimento do TPU. Antes de você chegar, eu até comentei que eu estava com papel e caneta nas mãos, porque eu também vou aprender, Certo. né? É. Jurássica que sou, tenho buscado, sim, aprender novas habilidades. E uma como uma advogada que comecei ainda lidando com processos físicos, eu devo sinalizar para vocês que eu tenho plena consciência de que para me inserir, estar realmente engajada, hoje eu tenho alguém que me dá suporte nesse peticionamento, mas a gente precisa estar conhecendo muita coisa o tempo inteiro, especialmente se é bacana para nós. Então a gente quer que você comece aí dando o seu show e fale um pouco sobre o conhecimento do TPU. Só um detalhe, antes Certo. de você começar, eu não sei se a sua internet está com alguma instabilidade, às vezes você está ficando um pouquinho congelada, a tua internet está bacana aí. Eu sei que você tem Tá enfrentado alguns tranquilo. problemas técnicos no bate-papo. Aparentemente tá tudo tranquilo aqui, Tá, eu mas só tá vou te travando? interromper se eu perceber que vai travar e aí a gente pensa, Certo. tá, na estratégia. Mas é com você. Primeiro tópico, gente, papel e caneta nas mãos. Certo. Conhecer o TPU. O que é que você tem para dizer para a gente sobre esse tal Certo. TPU? Tá, antes até de começar a falar da TPU, eu fiquei pensando muito sobre o nosso papel enquanto advogados e do trabalho que a gente tem e do nosso objetivo. O nosso objetivo é prestar uma qualidade e uma eficiência jurisdicional. E isso passa pelo sistema PJE. Eu não tenho como querer lá na ponta uma eficiência, uma celeridade processual, se eu já comecei com o pé esquerdo. Porque quem dá esse impulso inicial é o peticionante, é o advogado. Então eu preciso entender o que eu estou fazendo. O que eu vejo assim na maioria das vezes é que as pessoas entram rapidamente no sistema para protocolar e às vezes elas nem têm consciência do que elas estão preenchendo ali, do que elas estão escolhendo ali. E elas nem conseguem perceber o impacto que isso vai trazer lá na frente. Então, assim, como alguém que conhece o PJE em todos os seus módulos, que é o módulo do advogado, o módulo do magistrado, o módulo da secretaria, o módulo do oficial de justiça, eu consigo ter uma visão de que algo que pareça tão simples para o advogado na hora do peticionamento vai gerar um impacto do processo dele, inclusive, ficar parado, ou ter que ser feita uma retificação de autuação. E aí, um procedimento que poderia ser simples do cartório feito em um mês, pode levar 2 meses, 3 meses. E aí a gente perde o objeto do processo judicial eletrônico, que é a celeridade. Então, assim, a gente precisa se abrir para o PJE e entender que cada itemzinho que eu preencho ali, ele reflete nos módulos dos outros PJEs, do magistrado, do servidor de cartório, que aquela informação vai aparecer de uma forma que pode facilitar o andamento processual, a celeridade processual, e com isso a gente vai estar prestando de forma eficiente, né, o retorno ali da resposta ao cidadão, ao cliente. Então, é isso que eu queria falar no início, assim, para agora a gente falar da TPU. Na minha experiência de trabalho, eu percebo que o que a gente mais precisa saber para descomplicar o PJE é conhecer a tabela processual unificada do CNJ. O CNJ, ele criou uma tabela e ele colocou nessa tabela, ele na verdade fez 3 tabelas. Uma tabela de classes, uma tabela de assuntos e uma tabela de movimentações. A tabela de classes e a tabela de assuntos, ela é fixa, ela não pode ser alterada pelos tribunais. Caso os tribunais entendam que tem uma classe e um assunto que não está naquela tabela, eles têm que solicitar ao CNJ essa alteração e isso vai para uma análise. Então, todos os tribunais têm um comitê gestor de tabelas processuais. E aí eles precisam demandar isso ao CNJ. A tabela de movimentações processuais, eu acho que é o que o advogado mais conhece, que é o andamento do processo. Então, ele vê, quando ele vai tirar o espelho do processo, em que fase o processo está, se o processo está no cartório, se está no gabinete, se houve uma intimação. Essa é a tabela de movimentos, que eu acho que é o que ele consegue entender melhor e que ele não trabalha. Essa tabela de classes e de assunto, ela vai definir a competência do processo. Então, se eu escolher a classe certa e o assunto certo, eu vou estar protocolando o meu processo e ele vai estar caindo no órgão julgador correto.
Se eu escolher a classe errada com o assunto errado, isso vai cair no órgão julgador errado e isso vai gerar uma redistribuição do processo. Então, o cartório vai ter que retificar a autuação do processo, ao invés dele citar a parte, por exemplo, né, já fazer a citação da parte contrária, ele vai ter que parar para retificar a autuação, para depois redistribuir o processo para a competência correta. Então, assim, eu não tenho como trabalhar hoje com o PJE sem conhecer a TPU, Tabela Processual Unificada. Tem muitas classes processuais, eu falo, viu, Pró? Me corte. Tem muitas Gente, para a classes. gente mostrar para ela que a gente está gostando, corações na tela, chama o povo. A gente precisa desvendar esse PJE, viu? E só um detalhe, sem querer interromper a Aline tem um curso completíssimo no Descomplica Jus, mas a gente vai falar sobre Exatamente. isso mais tarde. Vamos aprender com ela, porque a Exatamente. gente só tem 1 hora e é muita coisa. Eu sei que você tem muita bagagem. Vai lá. Bom, a gente tem classes que são de processos novos, classes que são de intermediárias, de peticionamento de intermediárias, e a gente tem classes que são do que se chama de processos incidentais. Então, eu preciso conhecer o que é cada classe para saber em que lugar do PJE eu vou peticionar. E o que a gente percebe assim no dia a dia de trabalho é que às vezes o advogado conhece uma classe X que ele entende que é de um cadastro de um novo processo, e quando ele entra ali para cadastrar um novo processo, ele não encontra aquela classe. E aí o que, que ele faz? Ele se desespera e escolhe qualquer classe porque ele quer peticionar. E aí já aconteceu um processo que é de família, acaba caindo numa vara de fazenda pública. A gente já lidou com isso. Por quê? Porque na hora se escolheu uma classe e um assunto que não eram da competência de família. Então, assim, parece que é uma coisa muito boba isso que a gente está falando da classe, mas é importantíssimo. E isso vai realmente ajudar, como eu falei, na questão da celeridade processual. Uma outra coisa, os perfis internos, perfil de gabinete, perfil de cartório, eles podem trabalhar em lote. Então, por exemplo, o juiz pode definir hoje que ele só vai despachar ações de alimentos. Ele vai entrar numa tarefa dentro do gabinete e vai escolher, eu quero que apareçam as ações de alimentos. Se a sua ação era de alimentos e você cadastrou como procedimento comum-cível, seu processo não vai aparecer para ele despachar. E aí o seu processo já vai ficar ali aguardando o momento, né, dele ser procurado por aquela classe processual. Então, assim, eu percebo a importância e como os advogados não têm noção. Eu mesma não conhecia enquanto estudante de direito, eu nunca tinha ouvido falar na faculdade de tabela processual unificada. Eu vim conhecer isso realmente trabalhando com os sistemas judiciais e é importantíssimo esse conhecimento. Então, conheçam a tabela processual unificada do CNJ. E a gente fala no curso Pro detalhadamente sobre essa tabela. Porque, gente, não é só entrar na tabela, é você entender a proposta da tabela. Então, por exemplo, ele diz lá se aquela classe é para um processo novo, se não é, qual é a fundamentação jurídica daquela classe processual, se ela é uma classe processual de primeiro grau, de segundo grau, se ela é de qual competência, né? Se ela é da Justiça Federal, se ela é dos tribunais, se é competência originária do segundo grau, se não é. Então, esse estudo da TPU, ele é fundamental para o peticionamento de uma inicial. É isso, Pro. Arrasou, muito bom, Primeiro muito ponto bom. é esse. Excelente, excelente. Inclusive, Rebeca comentou, sou servidora e vejo muito isso, tá? Eu vou te ajudando e mediando aqui, pessoal Sim. elogiando. Uma pergunta: por que o PJE recebe a autuação processual sem a classe e assuntos errados? Tem como responder isso, Line? Por que que ele recebe com a classe o assunto errado? Sim, É isso? A Rita perguntou. Certo. Alguém. Ah, Dênio é nosso aluno. Tudo bom, Dênio? Ele é nosso aluno, eu já falei com Aluno ele. descomplicado, tem também, tem É, mais aluno aí, Verônica. Que curso é? É o Descomplicando o complica. PJE no Exatamente. descomplicajus.com.br, tá? Pronto. Sim, a pessoa perguntou se não tem como cadastrar a classe e o assunto corretos, não é isso? Isso. Pronto. O advogado, na hora que ele entra no PJE, ele vai escolher a jurisdição. Então, ele vai dizer se o processo dele é de Salvador, se o processo dele é do Rio de Janeiro, ele vai escolher a jurisdição. Quando ele escolhe a jurisdição, ele vai escolher a classe processual. Quando ele escolher essa classe, o sistema já vai fazer a leitura. Tal jurisdição com tal classe. E aí ele vai escolher o assunto.
o sistema vai fazer a leitura, jurisdição, classe, assunto. No final, o sistema vai dizer quais são as competências possíveis para aquela classe e aquele assunto. E aí o advogado escolhe. Então, o advogado tem que entender também o que é classe, o que é assunto, o que é competência. E aí, prova é uma crítica minha, que sou eu, mas eu vou fazer, ao CNJ. O CNJ ele criou uma tabela de classes, uma tabela de assuntos, mas ele não colocou essas tabelas para se conversarem. Então, essas tabelas são distintas. Só que ao criar o PJE, ele exige que haja uma vinculação de classe e de assunto. Então, é alguém do tribunal que vai sentar, analisar a classe e ver quais são os assuntos compatíveis com ela. E aí que ocorre, quem está fazendo o curso já deve ter visto que eu falei, cada tribunal tem uma classe X com tantos assuntos. Eu dei uma aula no nosso curso que eu mostrava que para uma classe X em um tribunal tinha 25 assuntos e no outro tribunal tinha 1.500 assuntos que eram compatíveis com aquela classe. Então, assim, essa vinculação ela é feita por cada tribunal. Cada tribunal faz uma análise da tabela processual e faz essa vinculação. E aí o advogado, e no curso está bem claro, isso eu entrei em vários tribunais e mostrei, ele fica perdido. Porque se ele peticionar na Justiça do Estado X, ele vai ter aquela classe com 10 assuntos. Na Justiça do Tribunal Y, ele vai ter uma classe com 50, 100 assuntos. E aí ele acaba tendo que procurar o assunto que mais se adeque. Mas ainda assim, ele precisa conhecer a tabela até para escolher o assunto, já que quando ele não encontra o dele, para encontrar o assunto que se identifique ali com o caso concreto. Excelente. Vamos então para o segundo ponto. Como é que a Isso. gente pode sinalizar, saber, na verdade, cadastrar corretamente partes, o endereço, o órgão público? Tem como você sinalizar isso para nós? Como é que a gente faz esse cadastro Pronto, corretamente? certo. Eu vou falar até primeiro do endereço. Imagine que você está peticionando e você coloca, você não tem o endereço completo do polo passivo. Ou então, na hora, você está ali com pressa, coloca endereço desconhecido, ou você não coloca o número. E essa citação, ela é feita por um oficial de justiça, né? Essa primeira citação. O oficial de justiça, ele vai no endereço que você cadastrou. Se você tiver cadastrado o endereço erroneamente, o que ele vai dizer? Que não encontrou. A sua intenção, né, enquanto parte autora, enquanto peticionante, é que a outra parte seja encontrada e que o processo tenha o seu andamento normal. Então, assim, às vezes a gente percebe que a parte tem o endereço do réu, por exemplo, mas tem um botão lá, endereço desconhecido, aí ele pensa assim, vou deixar aqui endereço desconhecido e o cartório retifica a autuação. A gente tem que ter uma postura mais diligente e mais colaborativa. Eu penso assim, eu acho que todos os setores, né, que compõem o Poder Judiciário, eles têm que ter uma postura colaborativa. A gente quer um judiciário melhor, né? E a gente quer uma prestação jurisdicional efetiva. Então, às vezes, a gente percebe que não há, né, esse cadastramento da forma correta. Saber cadastrar as partes de forma correta. O que a gente percebe? Antes do PJE, existia um setor físico de distribuição. Então, a gente só levava a nossa peça inicial e era o setor de distribuição que tinha que cadastrar a parte, o assunto, a classe e distribuir. No PJE, nós somos o setor de distribuição, nós somos quem faz a autuação do processo. Então, é fundamental que a gente coloque as informações corretas, porque a gente não vai ter nos cartórios um setor de retificação de processos, de distribuição de processos. Essa distribuição ela é automática. O cartório ele tem que conferir o que você cadastrou, tem. Mas imagine se ele tiver que retificar todos os processos que chegam a ele, né? Imagine. Então, por exemplo, se eu tenho hoje 10 partes num processo, eu preciso cadastrar as 10 partes, uma a uma. Então, quando eu trouxe esse item, saber cadastrar corretamente as partes, eu estou falando também disso. Às vezes a gente tem uma ação que no polo ativo tem 10, 15, 20 pessoas. Você precisa cadastrar as 20 pessoas. Se você cadastrar 19 pessoas, quando tiver no cartório, que o cartório precisar intimar a 20ª pessoa, ele não vai encontrar. E aí, o que ele vai fazer? Ou ele vai retificar a autuação naquela hora, ou ele vai pegar um processo que esteja completo para que ele faça o trabalho. Então, assim, a gente sempre tem que pensar em mandar tudo perfeito, né? E, assim, o PJE no polo ativo, ele tem uma problemática, que o primeiro item, o único item de inserção do nome da parte é o CPF.
Então, se você tiver uma parte no polo ativo que não tem o CPF, você não tem como fazer esse cadastro dessa parte. E sempre vem essa dúvida, Aline, o que, que eu vou cadastrar ali? Eu até falei assim no curso, gente, eu não estou falando que a minha dica é certa ou errada, mas a gente precisa peticionar. Eu preciso peticionar. Então você vai ver se a parte é representada por alguém, vai cadastrar essa pessoa. Ah, Aline, mas a parte é maior de idade e não tem o CPF, eu preciso peticionar. Você vai ter que colocar o seu CPF ali e colocar na petição que, devido à impossibilidade de cadastramento do polo ativo, porque ele não tinha CPF, você colocou o seu e você solicita a retificação da autuação. Os tribunais ainda não disciplinaram o que pode ser feito em relação a isso. Né? No início, tinham advogados que levavam nos tribunais as peças para que o tribunal cadastrasse. E eu falo de uma forma geral, nos tribunais. Assim, é melhor que você coloque essa informação e coloque na petição e solicite a retificação. Nesse caso, você tem que fazer isso, não tem jeito, né? Cadastro de órgãos públicos. Cadastro de órgãos públicos, acho que tipo 99% dos problemas que a gente tem de cadastro de órgão público, de cadastro de partes com órgão público. A gente aprende na faculdade o que é um órgão, o que é um ente, uma autoridade, e isso está um pouco confuso ali no cadastro do PJE. Então, assim, a primeira pergunta quando você vai cadastrar a parte é se é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um ente ou autoridade. Aí a pessoa pensa assim, o Estado da Bahia é um ente ou autoridade, ele não é uma pessoa jurídica. A pessoa não pensa que o Estado da Bahia é uma pessoa jurídica. E aí ele vai lá em ente ou autoridade e cadastra o Estado da Bahia lá. E quando ele faz isso, ele consegue peticionar. Ele peticiona normalmente. Só que quando isso cai no cartório, o cartório não consegue intimar o Estado da Bahia. Se o cartório precisar remeter o processo ao segundo grau, né, nível de apelação de recurso, ele não consegue remeter, porque o sistema não identifica que existe aquela parte do Estado da Bahia. A maioria dos órgãos públicos, eles têm um convênio com os tribunais para que eles sejam intimados via sistema. Quando eu não faço o cadastramento correto do órgão público e eu estou numa tela de intimação, não aparece a opção via sistema. Então, o servidor entra ali para intimar e aí só vai aparecer diário, central de mandados, pessoalmente. Não vai aparecer a palavra sistema, porque eu cadastrei o órgão público errado. No nosso curso, a gente ensina a cadastrar o órgão público de maneira correta. Só para dizer que essa informação também está no nosso curso. Então, assim, essa questão de cadastramento de órgão público gera um impacto muito grande dentro do movimento do processo, tanto em cartório, quanto em gabinete, quanto para subir ao segundo grau. E como você bem comentou, Line, antigamente essa era uma tarefa que competia ao Poder Judiciário. Hoje somos Exatamente. nós que, ao darmos início ao processo, acabamos, né, dentro do contexto dessa modernização, por assumirmos esse papel. E o que a gente Exatamente. precisa tentar, falo aqui como advogada, é que em meio à correria do nosso dia a dia, às vezes o afã do protocolo, o que a gente percebe é que muitas vezes, e falo por experiência própria, a gente está ali, né, evitando uma prescrição, a gente está num período mais corrido e a gente acaba diminuindo a importância desse cadastramento. Uma outra dica poderosíssima que você trouxe, que eu acho que foi super válida para todos nós, foi a referência a um CPF, né, quando não há o conhecimento do CPF do polo ativo, para que depois se peça, né, essa retificação, porque muitas vezes as pessoas ficam impossibilitadas, né, de fazer o protocolo pela ausência do CPF. Exatamente. Todo mundo aí curtiu. Uma pergunta de um dos nossos ouvintes, que eu acho que é importante, antes de eu te fazer a próxima divagação. PJE hoje já se aplica a todos os estados? Você tem esse dado para nós? Pronto. A gente tem o PJE em todos os estados, mas a gente não tem em todos os tribunais. Ótimo. Certo? No curso eu mostro uma tabela, ela não está aqui agora, onde eu mostro que o PJE já está nos 27 estados, mas ele não está em todos os tribunais. O único tribunal que tem PJE em todos os estados é o TRE, mas os outros tribunais não. Então, assim, a gente tem o PJE. E, assim, cada PJE de cada estado, a gente tem as versões do PJE, e cada PJE de cada estado tem um comitê gestor do PJE. Então, de acordo com a sua região e com os procedimentos que a gente percebe que a nível nacional não existe um procedimento unificado,
Cada PJE, na verdade, às vezes vem com um botãozinho a mais, com uma Hum, informação que no outro tribunal não tem. E isso é de acordo com cada tribunal, porque cada tribunal tem um grupo gestor do PJE. O CNJ, eu não sei falar em termos de informática, mas é como se o CNJ desse um módulo básico do PJE e cada tribunal vai implementar a sua ferramenta, né? A ferramenta PJE. Então, às vezes, a gente está ensinando um procedimento em um tribunal, quando você entra no outro tribunal, tem um botão a mais, tem uma pergunta a mais, mas a essência do sistema, quando você consegue entender, né, qual é a essência do sistema, qual é o objetivo do sistema, você consegue até perceber, né, que, não, tem esse botãozinho aqui a mais. E assim, o PJE adora barra de rolagem, né? Então, às vezes a informação está lá embaixo. Então, a primeira dica, o PJE ama barra de rolagem. Às vezes você tem um botão escondido lá embaixo, você fala, eu já fiz tudo, por que, que eu não consegui avançar? Então, olha se não tem uma barra de rolagem ali na sua direita e abaixo, que às vezes tem um botãozinho lá no final, na esquerda ou na direita, escondidinho, e aí você clica nele e avança para a próxima etapa. Então, ele tem. excelente, excelente. E agora vamos para um terceiro ponto. Falamos Certo. sobre PPU, cadastros corretos de partes, endereços do órgão público, cadastro de processos, né? Como saber cadastrar corretamente petições intermediárias, a habilitação dos autos? Diz pra gente, né? Certo. Documentos, enfim. Pronto. O cartório, o gabinete, o PJE do usuário interno, né, dos servidores, ele tem agrupadores. Esses agrupadores vão te sinalizar, porque assim, o peticionamento eletrônico, ele se dá de forma automática. Eu acabei de cadastrar uma petição, ela já vai compor os autos processuais, independente da fase processual que o processo estiver. Se eu tiver um processo concluído para sentença e eu peticionar, essa petição tem juntada automática. O processo está ali concluído, a juntada é automática. Mas essa juntada, ela vai gerar uma informação para o magistrado ou para o servidor de secretaria. Ele vai ter informação de que houve essa juntada. E a gente tem no PJE, que eu me lembre agora até, 3 caminhos para juntar uma intermediária. E esses 3 caminhos vão aparecer de formas diferentes para a tela do magistrado, a tela do servidor. Então, por exemplo, eu vejo muitos advogados que solicitam a habilitação dos autos na tela errada. Quando ele solicita a habilitação dos autos na tela errada, por exemplo, tem uma tela chamada peticionar. Aí ele fala, vou me habilitar nos autos aqui por essa tela. Aí ele vai lá em peticionar, coloca o número do processo e junta o subestabelecimento, a procuração que seja, pronto, solicita a habilitação nos autos. E aí ele fica tentando acessar o processo e não consegue. E aí o cartório, como ele clicou em peticionar, o cartório tem lá uma informação, processos com pedido de habilitação nos autos. Só que ele não foi no caminho da habilitação dos autos. E aí esse processo não vai cair naquele agrupador, naquela informação para o cartório de que ele precisa fazer a habilitação. E outra coisa, a habilitação nos autos em processos públicos, ela é automática. Se eu entrar no local certo e solicitar a habilitação de um processo público, automaticamente a minha OAB, o meu nome já vai estar registrado no polo ativo ou passivo, né, da pessoa que eu escolhi, da parte que foi escolhida. Então, quando eu faço esse caminho correto, eu já elimino que um servidor de cartório tem que retificar a autuação para me cadastrar enquanto advogado, porque essa habilitação ela é automática no caso dos processos públicos. Nos casos dos processos sigilosos, gera a informação de que foi solicitada aquela habilitação nos autos, e essa informação fica apenas um quadrinho, assim, para o cartório chegar e clicar ali, ó, ok. E aí, quando ele clica ali, automaticamente essa parte está cadastrada. Esse advogado, representante está cadastrado. Então, assim, às vezes a gente está com essa pressa e vai, não, vou peticionar por aqui. Esse peticionar por aqui, eu fui rápido no peticionamento, mas até que alguém veja realmente que eu pedi uma habilitação, talvez eu tenha que ir no cartório e dizer, eu pedi habilitação no processo e não estou conseguindo ver o processo. Então, você foi rápido no peticionamento, mas daqui a pouco você tem até que se dirigir ao cartório para fazer a solicitação de que você seja cadastrado quando não era necessário isso, se você tivesse realmente feito, né, no local correto do PJE, isso. A gente também Excelente. fala sobre isso, viu, Pro? Não, Ótimo. no Verônica, curso. que é nossa aluna, está querendo, né, tirar uma dúvida conosco. Processos novos nos juizados, eles são protocolados via PJE ou Projude? Pronto. Assim, se falar da Bahia. Aqui na Bahia a Bahia. gente só tem, pronto, aqui na Bahia a gente só tem o Juizado de Fazenda Pública, PJE.
Então, PJE, juizado na Bahia, somente os juizados de fazenda pública. Os outros juizados, eles são pró-júdi, ok? Então, olha aí, Vel, sua dúvida pro Jude, para os juizados em geral e para a Fazenda Pública, PJE. Juizados de fazenda pública. Porque a Agora gente tem as vamos lá. varas de fazenda pública e os juizados. Sim. Pois é. Peticionamento. Gente, esse tema é muito bom. Por favor, Aline, arquivos suportados. Isso parece uma saga interminável, pelo amor de Deus. Dá Hoje, dicas para o nosso povo, tamanhos permitidos. Fala mais sobre isso. cada tribunal tem os seus tamanhos e seus arquivos suportados. Eu até printei uma tela, mas eu não sabia como. Pode ir, Posso Line. continuar? Pode. Eu até printei uma tela para mostrar o PJE do Ceará, a quantidade de tipos de arquivos suportados e o PJE do Distrito Federal. Um era assim e o outro era uma lista gigantesca. Então, cada tribunal, ele tem, né, de acordo ali com a infraestrutura dele, ele tem uma capacidade para suportar a inserção de arquivos. A gente tem um caminho que eu sempre oriento assim: antes de você peticionar num tribunal, conheça o tribunal que você vai peticionar. Não tem jeito, porque cada tribunal tem o seu procedimento. Se eu entrar no Tribunal de Justiça da Bahia, o procedimento é um. Se eu entrar na Justiça Federal da Bahia, o procedimento é outro. Os arquivos suportados e o tamanho permitido vai ser outro. Se eu entrar no TRT, é outro. Então, assim, antes de você pensar em peticionar, você precisa conhecer o tribunal que você está peticionando. Gente, não tem jeito. Eu vejo as pessoas reclamando muito, né? Porque seria ideal se a gente tivesse um único PJE, né? Para todos os tribunais. Mas nesse momento ainda não é possível. Então, conheça primeiro o seu tribunal, para que depois, né, você consiga chegar no ponto do peticionamento já com a sua documentação toda pronta, certo? Então, por exemplo, tem tribunais que aceitam PDF de 5 megas, tem tribunais que é de 10 megas. Então, por que eu já vou fazer o meu PDF, salvar em PDF, antes de ir lá olhar, para chegar lá e ficar chateada, você tentar colocar o arquivo e aparecer a informação de que não é possível inserir aquele arquivo? Então, assim, olha antes, entra no tribunal, tem um caminhozinho lá, uma dica, para você ir lá olhar quais são os arquivos suportados dentro do PJE. Certo? Ótimo. Outra coisa sobre os Fala. arquivos. A gente tem que organizar os arquivos de forma, inclusive a resolução do CNJ diz isso, que a ordem dos arquivos, elas têm que contribuir para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Se o juiz olhar os arquivos e entender que aquela ordem está trazendo prejuízos, ele vai despachar pedindo a exclusão dos documentos e a inclusão dos novos documentos. Quem faz essa exclusão é o cartório. A gente, enquanto peticionante, não exclui mais nada do que a gente juntou. Mas aí o cartório vai excluir, vai te intimar novamente para que você junte os documentos. E isso não é legal. Quanto tempo vai se perder aí, né? Nesse trâmite do despacho, da intimação e da nova juntada. Então, assim, sempre colocar os documentos na ordenação correta. Imagine, às vezes a gente coloca a petição inicial e coloca a procuração, coloca vários documentos comprobatórios, a gente não nomeia os documentos corretamente, a gente coloca tudo fora da ordem. Quando o magistrado entra ali para despachar, ele tem que sair ticando cada documento para achar, né, aquele documento que vai embasar a fundamentação na minuta dele. Então vamos ajudar. É o que eu sempre falo, né? A gente tem que ter um olhar colaborativo. E a própria lei diz isso, né? Dificultou o exercício do contraditório em ampla defesa, exclui os documentos e junta novos. Gente, É só um isso. detalhe. Olha o curso da Aline passando aí na timeline, tá? Só clicar. Teve gente que perguntou como é que eu faço para fazer esse curso, socorro. Muita gente também comentando que seria bacana a uniformização do PJE. Mas como você nos Exatamente. explicou, é bem verdade que é como se você tivesse uma estrutura básica, né? A gente poderia didaticamente chamar de Exata, carcaça, e o preenchimento é exatamente. dado por equipes diferentes, que acabam dando Exatamente. feição diferente, né, ao PJE. Exatamente. É. Porque a Agora, gente percebe Aline, que existem ilhas, né? Cada um está na sua ilha do seu PJE, desenvolvendo e estruturando ele de uma forma. me diz uma coisa, você queria falar com a gente sobre cadastros relacionados a assistentes de advogado. Fala um pouco mais para a gente sobre esse cadastro, não é de assistente de advogado. O que seria isso? Como é que a gente Pronto. utiliza? Eu posso ter alguém que me ajude
com o peticionamento, não digo nem o peticionamento, com o cadastramento, né, antes do protocolo das ações, com esse cadastramento do polo ativo, do polo passivo, da juntada de documentos. Essa figura, ele é o assistente do advogado. Ele não precisa ser um bacharel de direito, ele não precisa ser alguém que estude direito, mas ele precisa conhecer, senão ele vai colocar a classe errada, o assunto errado, né? Então, você tem, na verdade, que ter esse auxiliar, mas ele tem que ter o conhecimento. Porque senão você depois, enquanto advogado, vai entrar ali em protocolação toda errada. Então, não tem sentido. Mas pode ser alguém, alguma secretária do meu escritório, algum auxiliar, que eu, enquanto advogado, eu vou entrar, eu vou cadastrar essa pessoa, vou vincular ela a mim, enquanto advogado, e eu vou enviar uma senha para ela. Ela vai receber essa senha no e-mail dela, no e-mail que eu cadastrei, com um link. Ela vai clicar nesse link. Quando ela clicar nesse link, ela vai habilitar a senha dela, o usuário e senha dela, e ela vai acessar o PJE como seu assistente. Então, vai aparecer o nome lá, Sabrina barra assistente, né? Essa pessoa é assistente de Sabrina. E ela pode ser assistente de vários advogados. Então, eu posso ter uma pessoa, né, sendo assistente de vários advogados. Ela pode alterar a lotação. O que ela vai fazer? Ela vai cadastrar o processo para mim. Então, para mim, enquanto advogado, ela é o meu assistente. Ela cadastra o processo todo. Pronto, quando o processo estiver ok, eu vou entrar numa tela do PJE específica e esse cadastro vai aparecer lá para mim. Então, eu, com o meu perfil de advogado, vou ter essa informação desse cadastramento. Ele vai ficar lá no item do PJE. Eu entro nesse item, confiro ou não, né? Se for uma pessoa de extrema confiança, e aí eu assino com o meu token e protocolo. Então, é alguém que vai fazer o cadastramento da ação para mim. Eu só entro na parte final para protocolar, para assinar digitalmente. Então, essa Excelente. pessoa, inclusive, ela não precisa nem ter token, né? Na verdade, nem token ela precisa. Ela não precisa ter token, então. Não, ela vai entrar com usuário e senha, com o Ótimo. perfil de assistente de advogado. Agora, você ficou de dar um presente para nós, um bônus, um extra, né? Isso, Sobre pronto. caixas lá no painel do advogado. Fala para nós. Pronto. Eu acho que o advogado, ele vê o PJE como um local onde ele vai entrar para protocolar ações ou protocolar intermediárias. E o PJE pode ser muito mais do que isso. Ele pode ser o meu próprio escritório ali de advocacia, né? Com o meu sistema de advocacia, aonde eu vou categorizar os meus processos. Então, eu posso, por exemplo, criar caixas com o nome de classes processuais. Então, eu vou ter uma caixinha, eu tenho a minha jurisdição Salvador, e dentro de uma caixa eu vou colocar todos os processos que são mandados de segurança. Na outra caixa, todos os meus processos de alimentos. Né? Numa outra caixa, todo o procedimento comum-cível. E aí eu vou categorizando por classe. Ou então eu posso categorizar por nome de parte. Vamos supor que eu advogo para várias empresas privadas. Então, na caixinha do banco X, eu vou colocar todos os processos que são desse banco. Né? Na caixinha Y, eu vou colocar os processos de uma seguradora. Então, eu consigo ali separar os processos, né? Categorizando ele por nome de parte, por classe processual, por CNPJ. E isso facilita muito, né? Quando eu precisar, inclusive, fazer uma consulta de um processo, né? Consultar um processo, ou buscar uma peça processual ali no meu acervo, porque é o seu acervo. Então, a criação de caixas, e pouca gente conhece dentro do PJE, ela é fundamental para que você consiga organizar o seu acervo. Porque a longo prazo nós vamos ter quantos processos no nosso acervo, né? Do PJE? Inúmeros processos. Então, criando-se essas caixas, a gente consegue organizar melhor e trabalhar melhor no PJE. Olha que legal, Dênio disse, assisti a aula de caixinha semana passada. Que coisa maravilhosa, maravilhosa. Muita gente comentando, inclusive, que não sabia, né? E muito bacana. Aline, eu achei só uma pergunta aqui que eu queria compartilhar contigo, que eu acho que interessa a todos nós. Na verdade, duas perguntas interessantes. Um processo principal físico e a necessidade de distribuir agora por dependência eletronicamente. O que é que Certo. faz nesse A gente, caso? pronto, a gente tem uma tela no PJE que permite que eu cadastre um processo por dependência com o processo físico. Então, quando você abre essa tela, ele vai te perguntar:
É um processo PJE ou é um processo de outro sistema? Se for um processo PJE, se você estiver distribuindo por dependência com o processo PJE, você coloca o número do processo PJE e ele já vai trazer o órgão julgador, a jurisdição, para que esse protocolo seja por dependência. Se você colocar o número de um processo que não é do PJE, ele vai dizer, ó, eu não encontrei esse processo na base do PJE. Você deseja continuar? Você vai dizer sim. E aí você vai dizer, ó, esse processo do outro sistema, ele é do órgão X da jurisdição Y. E aí vai haver o protocolo em cima. A gente tem uma aula sobre isso. A gente tem uma aula sobre isso. E aí vai haver o protocolo em cima desse órgão julgador e dessa jurisdição que eu coloquei. O protocolo vai ser por dependência. Excelente. Então é As meninas, possível. as meninas maravilhosas estão aí perguntando, gente, são caixinhas ou etiquetas? São caixas ou etiquetas, Line? Ó, se a pessoa está perguntando etiqueta, é porque ela é servidor do tribunal. Pro servidor do tribunal, o nome é etiqueta. E para Para o advogados, tem advogados advogado, o nome é perguntando. caixa. Para o advogado, o nome é caixa. No Então perfil do seria caixa advogado, mesmo. aparece criar caixa. No perfil do usuário interno, do servidor, do tribunal, ele é uma etiqueta, onde eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso distribuir os meus processos em etiquetas, e aí, ao invés de eu trabalhar com números processuais, vou trabalhar por classe, por nome de parte, pelos outros itens que tem de filtros de etiqueta. Uma última dúvida. Um colega de Ribeira do Pombal, ele está com um processo que está passando pela informatização. Pelo que eu entendi da dúvida dele, o processo dele está se convertendo de físico para digital. Ele realmente não Sei. consegue protocolar? Pronto. Quando o processo está nessa conversão, que eu migro o processo, no sistema anterior é dada uma baixa nesse processo. O processo fica baixado e ele entra no sistema novo. Quando ele entra no sistema novo, existe uma equipe que vai digitalizar esse processo. Então, o que ele precisa ver? Ele precisa consultar o primeiro sistema e ver se a situação está baixado e se a última movimentação é migrado para o PJE. Se tiver lá uma observação migrado para o PJE, ele vai acessar o PJE e consultar esse processo. Quando ele consultar, ele vai abrir os autos processuais e ver se as peças foram digitalizadas. Porque o primeiro passo é a migração, o segundo passo é a digitalização. Então, às vezes, o processo é migrado, mas as peças não estão lá. Mas isso não faz com que ele não possa peticionar. Mas para peticionar, ele precisa ver o processo, né? A não ser que seja alguma informação nova que ele queira colocar ali, mas o processo pode estar sem as peças. Então, é interessante que ele veja isso, faça isso. Excelente, Olhar gente. se houve a migração e a digitalização. Gente, ela não é maravilhosa, gente. Ela não fala numa tranquilidade, né? Numa segurança, não é? Paulinha está só fazendo o último comentário que tem percebido alguns processos digitalizados de forma incompleta. Seria o caso de sinalizar ao cartório, Line? Procurar É quem de pronto. tarefa, de direito de organizar, enfim. Tá. Gente, assim, ó, eu não posso falar pelos tribunais, né? Porque eu não posso falar pelos tribunais, mas assim, existem setores de digitalização de processos. Então é interessante que você procure esse setor de digitalização, ou procure o cartório, e o cartório vai procurar o setor de digitalização. É interessante que você veja qual é o procedimento do seu tribunal, né? Se entra no site do tribunal, no portal do PJE, a maioria dos tribunais tem portais, e veja se aquele tribunal disponibiliza, né, o telefone ou o e-mail do setor de digitalização. Né? Veja se ele traz algum procedimento que, nos casos de processos migrados, faltando peças, é necessário fazer tal e tal coisa. Então, assim, é interessante ver, mas existe, né, a forma de você procurar isso. A gente às vezes se depara com algum probleminha na digitalização e aí é só corrigir esse problema, né? Mas assim, veja no tribunal, né? No tribunal onde está localizado esse processo, se existe um procedimento para esses casos, ok? Maravilha, pois é. Eu acho que você deu um show para nós, né? Foi maravilhoso. Gente, a live vai ficar salva. Eu gostaria de pedir, faço em meu nome, em nome da Aline, que vocês disseminem a live. Eu vou deixar aqui documentada o conhecimento que a Aline, de forma muito bacana, pôde passar para nós. A quem se interessar, acessem o site do Descomplica Jus. Ela fez
um curso completíssimo, são muitos módulos de aula, É. não dá para a Todas gente aulas botar. práticas, né? Pois São aulas onde eu abro o sistema PJE e eu mostro tela a tela como se faz. Então, assim, é a prática mesmo PJE, é um curso prático, onde a gente vai realmente caminhando item a item. Pois é, cheio de telas, muito bem organizado, especificado, numa sequência lógica. Então, acessem o site, né? Vamos. Pois é, olha aí o que Dênio testemunho. Olha, depois das aulas de professora Aline, a gente percebe que conhecia muito pouco do PJE. Olha que O que eu depoimento vejo lindo. o que eu vejo é que assim, às vezes a pessoa acha que está numa zona de conforto, né? E aí quando vem o novo, ela reclama: "A senhora tem uma frase de lamúria, de dieta, como é dieta? A senhora tem uma frase num quadrinho que eu esqueci agora para dizer. Pera aí, Como jejum é? tá lá no meu escritório. Jejum de lamentos, dieta de E gratidão. Todo a dia eu gente leio essa precisa frase. A gente precisa fazer jejum de lamentos em relação ao PJE. A gente precisa se abrir para conhecer. Quando a gente se abre para conhecer, ele fica fácil, né? A gente só consegue descomplicar algo se a gente estiver proposto a conhecer, a se abrir para aquele conhecimento, né? E às vezes a gente fica reclamando muito, né, de uma nova ferramenta porque a gente acha a antiga melhor e a gente acaba não conhecendo, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu treino: ó, você está num relacionamento novo. Esqueça o relacionamento passado e não fique comparando, né? As pessoas não gostam. Eu falo do sistema como se fossem relacionamentos. Não compare. Você agora está num relacionamento novo e viva o seu relacionamento novo, né? O que você pode fazer para que ele prospere, para que você conheça, né, o outro, né? É se abrir. Então, a mesma coisa com o PJE. Pois é, minha gente. O curso é bacanérrimo, né? A Aline está de parabéns. Como disse a vocês, a Aline foi minha aluna há muitos anos atrás, há mais de uma década atrás. Hoje é uma autoridade do PJE. Eu acho difícil alguém que conheça aqui na Bahia, em termos de PJE, do que você, Aline. Você presta um trabalho maravilhoso para servidores, para magistrados, para advogados. E agora, poder estar com você, né? Realizando um sonho seu, que é enveredar também pela área acadêmica, para mim é motivo de grande honra, de grande satisfação. Me preenche. Você, uma menina obstinada, me procurou, me sinalizou pró. Eu gostaria muito, e meu coração, eu sempre sigo meu coração. Especialmente na noite de hoje, a gente observa e sela, né, o quanto você realmente tem também um super dom de transmitir o que você sabe, porque o assunto que você está passando para a gente é altamente delicado para se explanar verbalmente, porque a gente está falando e você foi. Eu acho que aqui na posição de aluna, todos os nossos ouvintes vão concordar, mesmo que eu não estivesse com o sistema aqui, você sinalizando, a gente foi podendo materializar. E você descomplicou muito bem a sua fala, né? Parabéns. Acho que todo o público está aí lançando muitos corações para você. Pois é, todo mundo elogiando. Eu sou Gente, muito diz o teu grata. Insta. Grata, Diz o teu Insta, viu, Pro? Aline. Diz o teu Meu Insta para a Insta, galera ir lá te acompanhar. arro, arroba direito digital para você. Então, Arroba direito arroba digital para Direito você. Digital para você. Acessem o site, tá? Um beijo grande, Aline. Um beijo grande a todos vocês. A audiência aqui caprichosíssima. Né? A live vai ficar salva. Compartilhe esse conhecimento, tá? A gente está à disposição de vocês para o que preciso for. Um beijo grande e lembrem, assumam um relacionamento sério com o Com PJE. PJE, Jejum de isso mesmo. lamentos e dieta de gratidão ao PJE. Isso mesmo, Pro. Um beijo, obrigada.